Rapaziada, agora que eu percebi que eu vim analisar a seleção brasileira com a camisa da seleção alemã, mas não me leve a mal, não, porque, enfim, não sou aquela pessoa que torce para a seleção da Alemanha, só acho a estética dessa camisa maravilhosa. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo da seleção brasileira contra a seleção chilena, né? Segunda oportunidade que a gente tem a ver a seleção de Carleto Ancelotti. E eu acho que tem alguns pontos interessantes nessa escalação que promete ser a escalação principal e que eu quero ver, obviamente, a fluidez, como o time vai se comportar, mas eu acho que a gente pode começar a tentar entender as intenções do Ancelotti a partir do momento que a gente tem essa prévia. E eu quero começar falando na defesa, que é uma defesa que eu gosto, tá? Com o Alisson no gol, acho que hoje é o goleiro indiscutível. O Wesley na lateral direita. O Wanderson, eu acho que seria titular ao natural, mas o Wesley já começou bem na Roma, fazendo gol, entrando de titular no time do Gasperini, já recebeu o melhor em campo, então acho que faz sentido. A zaga de Gabriel Magalhães e Marquinhos é muito interessante, porque eu acho que na carreira, o momento que o Marquinhos chega no melhor nível para ser esse líder da seleção brasileira, e o Gabriel Magalhães, para mim, discutível há muito tempo, fazendo parte de uma defesa do Arsenal, que é uma defesa absurda, de um nível altíssimo há muitas temporadas. E você tem aí a grande surpresa da linha defensiva, que é o Douglas Santos, que eu acho que tem opções melhores. Eu levaria o Luciano Juba, eu pensaria no próprio Abner, eu pensaria no próprio Caio Henrique de titular, mas o Ancelotti opta pelo Douglas Santos, que é um bom jogador, faz parte de um time dominante no contexto que ele está inserido, que é o Zenit, um time bem acima da média dos outros, e eu acho que taticamente encaixa muito bem. Aí a gente fala de uma dupla de volante com Casimiro e Bruno Guimarães, acho que faz total sentido. O Casimiro muito mais pelo histórico que ele tem como jogador do que pelo momento no Manchester United. O momento do Manchester United, inclusive, é ruim para todo mundo. E o Bruno aí sim muito bem no Newcastle para ser esse jogador de passe, de paciência, de pausa, ser o famoso ritmista da seleção. E na frente o quarteto com o Estevão, que já começa muito bem com a camisa do Chelsea, o Rafinha, o Martinelli e o João Pedro. Vamos lá. O João Pedro, pra mim, é a grande expectativa desse sistema ofensivo da seleção brasileira, porque eu acho que o time ele pode funcionar muito a partir dos movimentos do João Pedro, que é um jogador muito inteligente. Então é óbvio que vão existir momentos que o João Pedro ele vai estar numa condição de finalizar, mas vão existir momentos que o João Pedro vai sair para construir, vai abrir espaço pro Rafinha, vai abrir espaço pro Estevão. O Martinelli é um jogador mais de profundidade, então acho que ele vai buscar mais o fundo. Tanto que eu imagino a organização ofensiva da seleção brasileira algo bem nesse sentido aqui, que é basicamente um 3-2-4-1, um 3-2-5, como gosto de falar, né? O Douglas Santos já está acostumado a ser esse jogador da saída de 3 no Zenit, já está acostumado a ser um lateral base. Você teria muita profundidade com Wesley, que também é esse lateral de atacar espaço pelos lados junto com o Martinelli. O Estevão por si só, é um jogador que já tem essa característica de pegar a bola e trazer o jogo para dentro e com o Rafinha do outro lado. Confesso a vocês que sinto falta de uma peça um pouco mais criativa. Acho que se você pegar esses quatro jogadores atrás do centroavante, vejo mais uma capacidade de temporizar a jogada, vejo mais uma capacidade de fazer com que o ataque ele seja coerente no João Pedro do que em Rafinha e Estevão. Rafinha e Estevão, jogadores muito habilidosos, jogadores mais objetivos, de jogadas rápidas, jogadas diretas. Então, assim, pensando em enfrentar um bloco baixo, você vai ter gente para acelerar, 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 acelerar. E eu acho que faltou um jogador para ter pausa, trabalhar melhor a bola, girar o jogo, fazer com que o jogo aconteça de forma mais consciente. E aí entra a figura do Bruno, que eu acho que vai subir um pouquinho para fazer mais companhia para Rafinha e Estevão nessa faixa central, principalmente para circulação de bola, buscando Martinelli, buscando Wesley, fazendo esse U para tentar encontrar um espaço na defesa do Chile. Então, assim, sinto falta desse camisa 10 na seleção brasileira, sim, alguém mais pensante, alguém que reflete mais o jogo. Como, por exemplo, eu não me incomodaria, por exemplo, da gente não ter o Estevão, ter o João Pedro e, por exemplo, ter o Caio Jorge no comando de ataque, que você botaria
o João Pedro, que é um camisa 9, mas que ele tem comportamentos de camisa 10 para estar numa função de mais característica de construção. Acho que tem mais essa característica de construção do que, por exemplo, o próprio Estevão, que é o jogador que flutua muito, mas é o jogador de um contra um, jogadas mais diretas, não seria o meu titular. Em relação ao Casimiro, eu pensaria no Paquetá. Paquetá começa muito bem a temporada no futebol inglês, é um jogador mais criativo, é um jogador mais associativo que o Casimiro, é um jogador que eu acho que facilitaria essa circulação de bola, ainda mais em um jogo que a exigência defensiva da partida ela tende a ser muito pequena. Ainda mais em um jogo que a exigência defensiva da partida ela tende a ser ínfima. Então acho que o Paquetá contribuiria legal. Em relação ao Douglas Santos, eu pensaria no Caio Henrique ao natural, sim. E essa seria a minha escalação pensando no time titular. Mas acho que os desafios da seleção brasileira para essa eliminatória é muito diferente se a gente tentar pensar no paralelo para a Copa do Mundo, né? Nesses jogos é muito mais como o Brasil vai encontrar espaços dominando o Chile, deixando uma boa impressão até para trazer um respaldo para a sequência do trabalho do Ancelotti. O nível competitivo das fases decisivas de uma Copa do Mundo, eu acho que não dá para se nortear por um Chile. Acho que o Chile é muito abaixo nesse sentido. Acho que o Chile é muito pobre nesse sentido. Então, assim, é muito mais em ter volume, construir uma boa vitória, deixar um recado positivo pro torcedor no aspecto de, cara, beleza, um trabalho tá começando aqui. Lembrando, a temporada passada do Ancelotti não foi muito positiva no aspecto de gerar grandes jogos, de grande encantamento. Muito pelo contrário, Real Madrid sofreu muito ao longo da temporada, ao ponto de perder o título espanhol para o Barcelona por não conseguir encarar esses blocos baixos. E aí a gente vê a característica dos jogadores do Real Madrid: Bellingham, Vinícius, o Kylian Mbappé, que são jogadores muito mais de aceleração. Tanto que você, pô, na temporada passada, teve um momento muito positivo do Rodrigo, que pra mim deveria estar nessa convocação, que é um jogador mais criativo, que é um jogador mais associativo, que é um jogador que consegue trabalhar mais em espaço curto, o que, por exemplo, eu não vejo o Rafinha fazendo. Então, eliminatória eu acho que ela gera uma falsa impressão muito grande, né? Acho que a eliminatória gera um falso reflexo muito grande, sabe? A gente viu, por exemplo, a Argentina na temporada passada ter uma sequência gigantesca e perde para a Arábia e já não prestava mais. O próprio Brasil tem um histórico muito grande de a gente vê a seleção brasileira tendo períodos de Copa muito ruins e ganhando a competição, como foi em 2002, períodos de Copa muito bom, não ganhando a competição como foi nas últimas duas edições. Só que assim, o que pra mim separa, por exemplo, o Brasil das principais seleções do mundo? Capacidade de pensar o jogo, de refletir o jogo, de ter pausa, de ter passe, de ter construção. Você vê o meio-campo da Espanha, é outra coisa, com o Pedro ali, com o Rodri ali. Você vê o meio-campo de Portugal, pô, Bernardo não vive seus melhores momentos, mas você tem João Neves, você tem Vitinho. Aí você pega o meio-campo da Argentina, putz, Enzo, Nico Paz, enfim, tantos e tantos. Então, o meio-campo do Brasil, ele é pobríssimo em quem pensa. Caio Alexandre, pra mim seria uma ótima solução. O Bruno acaba sendo sobrecarregado. Eu vou criticar muito o Bruno Guimarães, mas o time adversário entende. Sufocando o Bruno, a circulação de bola do Brasil fica muito pobre. Enfim, uma pincelada aqui sobre a seleção brasileira, tá, rapaziada? Só pra gente trocar uma ideia. Os conteúdos sobre o Atlético vão seguir ao longo do dia, mas só pra bater um papo aqui um pouquinho sobre o que vai ser esse jogo contra o Chile. Valeu? Tamo junto, é nóis.